Boa tarde, nono ano. Triste ironia do destino. Olha a aula que nós vamos trabalhar hoje, que foi veiculada pelo Centro de Mídias em 19/11. Desastres socioambientais. Misericórdia. Agora eu faço uma pergunta. Outro dia trabalhamos esse tema com o sexto ano e a aula começava com esta pergunta e eu vou começar com vocês. Explique com suas palavras o que é um desastre socioambiental. Você já viu, já assistiu de perto ou alguns quarteirões mais distanciados o que é um desastre ambiental ou socioambiental? Por que se fala socioambiental? É quando esse desastre está mais relacionado com os centros urbanos, né? Então a sociedade está ali reunida e a economia e tem algum tipo de como que eu vou falar? Processo negativo ocorrendo. Gente, misericórdia, o que aconteceu ontem? O meu coração está partido, coitados daqueles comerciantes. Olha, para aquele comércio central deste ano, quando a gente estava na escola, que eu falava no sexto ano sobre desastres, eu tinha que lembrá-los do que aconteceu em janeiro, porque como estavam de férias às vezes, né? Então começou que em janeiro teve uma chuvarada, que as lojas foram inundadas. Depois teve aquele segundo que eu lembro, que foi 13 de janeiro, que acabou com tudo, foi aquele horror. Um pouco menos do que agora, que nem agora não teve. Um pouco menos do que agora. Depois, coitados, que quase que perderam tudo, já tinham perdido um tanto, perderam outro tanto. Quando eles vão querer tomar um fôlego, surge a pandemia. Agora, novamente, 13/11, teve uma chuvarada que não entrou pelas lojas, mas teve muitos lugares alagados, casas na Lagoa Serena, teve aquele problema ali do caminhão parado naquela região que vai lá para o Jesuíno de Arruda, no viaduto do Jesuíno de Arruda, houveram vários problemas, não como agora, mas foi no dia 13/11. E quando chegou ontem, 26/11, toda aquela tragédia. Gente, isso é culpa da natureza? Não. 90% é culpa do homem que está tratando o planeta de forma desregrada. Olha, aqui no Face, anterior a esta publicação de agora, eu pus um vídeo feito no CDCC chamado Gregório, o Córrego Indomável. Olha lá o que o homem fez com o Gregório, e agora nós estamos vivenciando um aquecimento global que a tendência dessas ocasiões e essas situações é vir cada vez mais intensos esses fenômenos mais graves, atuando cada vez mais sobre a sociedade. Então, olha, se alguém conhece alguém que tem. Eu sinto muito a perda que esse povo tem tido, porque a minha mãe tem comércio e eu sei como o comércio está dificílimo, como está super difícil de manter uma porta aberta. E justo ontem eles deveriam estar com as mercadorias todas prontas para o Black Friday hoje, para poder estabelecer um pouco, poder pagar funcionário, 13º de funcionário, pagar aluguel, pagar imposto. O que se paga numa loja é uma coisa imensa e de repente eles devem ter se estocado para pagar essa mercadoria daqui uns dias. E muito provavelmente, que é desse jeito que está funcionando ultimamente, que ninguém tem caixa para comprar nada à vista, foi tudo embora e aonde vai vender o que para poder pagar? Ai, gente, não tenho nem palavras, mas vamos lá à aula, vamos. Então vai. Os desastres naturais são resultados, os desastres socioambientais são resultados da natureza ou de ações antrópicas. Que são ações antrópicas? Ações do homem sobre o espaço terrestre.
Aí ele dá uma definição de desastre. Desastre é a destruição, uma interrupção do funcionamento de uma comunidade, causando perdas e até mortes. Louvado seja Deus que ontem não houve nenhuma morte, quase, mas as perdas foram imensuráveis, né? Tá aqui, ó. A nossa aula foi vivenciada ontem. Meu Deus. A capacidade de uma comunidade lidar com a situação, geral, com uma situação dessas, foge de suas mãos, resultando da combinação de ameaças, perigos, condições de vulnerabilidade e da insuficiente capacidade ou medidas para reduzir as consequências negativas e potenciais. Foi anunciado, vou postar aqui também no Face, foi anunciado que por volta de 16 horas virá uma chuva novamente. Então, ó, as pessoas que estão em áreas de risco não estão assim, ó, não é exatamente assim, ó. Foge das mãos como lidar com a ameaça de perigos, com a sua condição de vulnerabilidade, com a insuficiente capacidade de ter medidas para reduzir esses impactos que possam vir a acontecer e suas consequências negativas e potencialidades. O que são as potencialidades? Com que força virá a chuva de hoje? Ontem foi dito que a chuva viria para ter 8 milímetros de precipitação. Em menos de uma hora caiu 138 milímetros de precipitação. Foi jogar um verdadeiro balde de água sobre a cidade de uma vez só. E onde essa água escoar rapidamente? Por isso que a gente tem que ter chuva mansa, porque a chuva vai escoando vagarosamente no curso do rio. O rio, nós não temos rios, né? Nós temos córregos. Os córregos estão aonde estão desde o começo da formação da crosta terrestre. O caminho do rio é um só. O caminho do córrego é um só, a menos que o homem mude, que foi o que ele fez com o Gregório. O rio, ele é serpenteado, que é para quê? Para diminuir a força da água na época das chuvas. E o rio tem que ter área de vazão, várzea, área de alagamento. Por que aquele bairro que sempre enche chama-se Lagoa Serena? Eu era pequena, não tinha aquele bairro, sou antiga, hein? Não tinha aquele bairro. Chovia e aquela água ficava parada, como uma lagoa. E aquela lagoa ia baixando. Vocês já viram taboa? A taboa enchia de água, aquela flor que é um canudinho, parece um veludinho marrom. A taboa sumia, conforme a água ia escoando, ia baixando, porque minha mãe mora um quarteirão, 2 dali, né? Ia baixando ali na Lagoa Serena, aparecia a taboa também. Por isso que chama-se Lagoa Serena, porque era sereno. Toda a água que vem da Vila Prado, toda a água que vem da Vila Marcelino, via Avenida São Carlos, e caía naquele buraco, ia escoando vagarosamente. Agora ela cai ali e volta pelos esgotos, dos vasos sanitários, das pias, volta tudo para dentro das casas daquela gente coitada. Por quê? Ela não tem aonde correr. Quando ela chega ali no mercado municipal, que é o caminho, para ela ir para frente, o córrego do Gregório tem uma força muito maior, ele passa e ela fica. Tanto é que não alaga pro lado de cada avenida. Vocês já viram isso? Não. Alaga pro outro lado da avenida, que é na Episcopal, porque junta com o córrego da Lagoa Serena. E a água não tem para onde ir, ela começa a subir. E ontem subiu tanto que levantou carros. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Que nem dessa vez, eu nunca vi. Bom, continuando, deixa eu ver o que fala mais. Quaisquer que sejam as causas desses desastres, econômica, social ou material, o fato de vivermos com tantas incertezas torna urgente a utilização de conhecimentos e inovações para a construção de sociedades sustentáveis e resilientes. Gente, ou nós vamos trabalhar, ter uma educação com sustentabilidade, ou nós vamos ver disso para pior. Dá tempo? Ainda dá tempo. Vai chegar uma hora que não vai mais dar tempo. Mas ainda dá tempo. Ou nós temos um consumo consciente, cada um de nós e todo mundo junto. Por quê? É um ciclo vicioso. Por conta da industrialização e do desmatamento, o clima da Terra está ficando cada vez mais elevado, cada vez mais quente, que gera esse tipo de evento. Chuvas rápidas, volumosas, monstruosas e desastrosas, infelizmente.
Bom, precisamos pensar na sustentabilidade do planeta, nas mudanças climáticas, uma estrutura de prevenção de riscos vai ter que surgir urgente. Aí ele mostra uma tabela que ele fala antes do evento, durante o evento e depois do evento. Então, o que se faz antes do evento? Do evento tem que fazer prevenção nas áreas de riscos. Tem que fazer mitigação. O que é mitigação? Ações que minimizem os impactos do evento danoso. Então, construções mesmo, obras de engenharia. E o que precisa? De preparação e de alerta, que nem a Defesa Civil já avisou. Alerta que hoje, em torno de 16 horas, vai ter novamente chuva. Então, alerta, não vá para áreas de risco. Durante o evento tem que existir ações que assistam aos atingidos, seja lá de socorro, de todo tipo de ação. E depois do evento tem que ter uma reabilitação. O que é isso? É restabelecimento dos serviços urgentes e necessários. E tem que ter a recuperação, que é a reconstrução. Gente, como vai reconstruir aquele centro que já foi destruído quantas vezes? Quem vai ter dinheiro para bancar aquilo? Os comerciantes não têm mais fundo, não tem mais como, não tem mais onde. Bom, a melhor saída é sempre a prevenção, a mitigação, que são as ações feitas para minimizar o impacto do evento ocorrido, não é? Bom, depois ele vai mostrar um mapa do risco, chama Risco no Mundo, das vulnerabilidades que podem acontecer, onde tem maior risco e maior vulnerabilidade no mundo. Depois ele fala sobre pesquisas em desastres. Quem mais produz pesquisa, quem mais produz material é, em primeiro lugar, a China, depois os Estados Unidos, depois o Japão. E depois ele mostra as competências mapeadas. Quem realmente faz, quem tem obra de engenharia pronta para não sofrer tanto dano perante desastres. Em primeiro lugar, o Japão, lembra que é uma área de inúmeros terremotos, depois a Alemanha e a China. Mas ele mostra dados. Eu ponho a tabela para vocês verem. Bom, e por fim, gente, a gente tem que entender que a educação tem um papel importante na redução dos riscos de desastres, na preservação, no enfrentamento, na capacidade de adaptação das comunidades locais. Então, tudo é uma questão de educação. A crise socioambiental, intensificada pelas mudanças no clima, aumenta a intensidade e a frequência de desastres socioambientais. Então, infelizmente, a gente está assistindo de janeiro para cá, muito curto espaço de tempo. Intensidade está vindo cada vez mais forte. E a frequência, agora começa a época das águas. Vai ser, não digo dia sim, dia não, mas a frequência vai ser maior. Lá em janeiro, a água desceu lá na 8, no viaduto da 8, e ela morre em cima de uma casa. Aquela casa foi avariada, derrubaram a casa. Desta chuva, a água desceu, entrou naquele terreno que não tem mais casa, entrou pelo fundo da casa, cuja frente é na rua de baixo, e saiu pelo outro lado com tudo de dentro da casa. Na chuva do dia 13. Ontem ocorreu novamente. E como a casa agora está vazia, a água passou mais rapidamente, atravessou a rua e entrou dentro das casas da frente. A Lagoa Serena ontem ficou totalmente inundada, o Bicão. Outra coisa, na Avenida São Carlos, bem nessa semana eu vi um trator demolindo uns 2 salões, 3 salãozinhos comercial na avenida, lá no fim da avenida, quem vai para Praça Itália. A água que desceu da rua Rocha Pombo, ali da Vila Marcelino, fez a curva, entrou nesse buraco, foi tudo para Lagoa Serena. A água procura os lugares mais baixos. Não adianta o homem querer construir no caminho da água, porque ninguém pode ir com a força da água. Depois que eu vi ontem a água levando caminhonete, picape, a água levando a estátua do Jesuíno de Arruda. Gente, não entre em área de risco, porque não tem quem segure a força da água. Infelizmente, a nossa aula é uma vivência. Triste coincidência, mas foi isso.
Olha, tudo que eu vou postar, vou pôr até umas imagens de ontem, tá bom? Um beijo pra vocês, bom fim de semana. Espero que estejam todos bem. Meu Deus, o meu coração está partido. Que judiação. Obrigada. Graças a Deus, todos vivos. Mas devem estar arrasados. Que Deus conforte e dê uma saída para tudo isso. E que os governantes façam alguma coisa. Porque tem um projeto monstro para ser feito para acudir lá embaixo há anos e ninguém faz. Porque é obra que não aparece e que vai muito dinheiro. Infelizmente. Tchau, beijo para vocês.